Nesse vídeo a gente vai ver várias frases muito ilustrativas para a gente estar praticando como dar empatia para o outro, sem cair em várias armadilhas que eu vou demonstrar aqui. Então se você não quiser cair nessas armadilhas, fica aí até o final e vamos lá. Hey, Jeter aqui em mais um vídeo sobre como tornar a vida maravilhosa utilizando a comunicação não violenta, a CNV. Esse vídeo é a parte 3 que a gente está falando de empatia aqui. Se você perdeu as duas outras partes, vai estar aparecendo aqui em cima para você e vai estar aí embaixo também na descrição, tá? Neles a gente falou que empatia é presença e que uma das formas que a gente tem para se certificar que a gente está conseguindo ouvir a necessidade do outro é repetir para ele quais são os sentimentos e necessidade dele, ou seja, o que é que ele está vivenciando para a gente se certificar que a gente realmente conseguiu ouvir uma necessidade. Nesse sentido, eu vou dar exemplos aqui de frases que têm a intenção de repetir o que o outro disse, mas eu vou demonstrar em quais a gente está realmente aplicando empatia ou em quais a gente está caindo em certas armadilhas. Então eu vou botar aí na tela as frases para você e eu vou marcar as de vermelho, aquelas que não é uma boa forma da gente estar dando empatia, e de verde, aquelas que eu acredito que vai ajudar a gente a dar empatia para o outro, tá? E se você precisar pausar o vídeo para pensar um pouco, né, se você quiser chegar à conclusão por conta própria de qual frase eu recomendaria ou não, né, você pode estar pausando o vídeo, tá? Eu vou seguir aqui direto, então vamos lá para a primeira frase. Eu vou pegar minha colinha aqui, então vamos imaginar que alguém disse para você: eu não aguento mais esse trabalho, eu quero largar esse emprego. Né? E aí como é que a gente vai dar empatia para essa pessoa? Tem várias formas, né? Inúmeras formas da gente conseguir dar empatia. A gente pode hipotetizar diferentes sentimentos e necessidades para ver o que a pessoa está vivenciando, mas vamos ver aqui as frases que eu escrevi como tentativas, né, de dar empatia, para a gente ver se elas estão alinhadas com essa ideia, né, de se conectar com o que o outro está vivenciando ou não. Né? A primeira seria: você se sente frustrado pois sua necessidade de reconhecimento não está sendo atendida e deseja largar o emprego? Então veja que nessa frase aqui a gente tem uma forma bem clássica da comunicação não violenta, a gente deixou bem explícito os componentes, né? Tem um sentimento aqui de frustração, tem a necessidade de reconhecimento e a gente repetiu o que seria a solução que eu estou tentando achar, né? Que é o desejo de largar o emprego. Então nesse sentido aqui seria uma frase assim que a gente poderia usar para dar empatia, tá? Eu usaria essa frase, já usei algumas vezes algo nesse ritmo, né, de CNV mais clássica, com todos os elementos bem explícitos. É bem comum a gente usar esse tipo de CNV quando a gente está praticando, porque ajuda a gente a ter clareza de cada componente que a gente está expressando. A gente não mistura as coisas, não mistura sentimento com pensamento, não mistura necessidade com estratégia, mas tem pessoas que podem ter a preocupação de que isso soe um pouco robótico, um pouco mecânico e que gera uma certa estranheza para uma pessoa, especialmente uma pessoa que nunca ouviu alguém conversando usando a comunicação não violenta, né? Então, nesse sentido, essa frase pode gerar algum estranhamento, mas temos outra alternativa aqui, né? Uma alternativa que é: você está frustrado, pois não tem o reconhecimento que precisa e deseja largar o emprego? Perceba como essa frase ela ficou bem mais orgânica, né? Ela mantém os elementos da CNV, então a gente diz, você está frustrado, mas sem dizer, você está se sentindo frustrado, né? Que fica óbvio demais, fica até prolixo, né? E a gente trouxe de novo a necessidade de reconhecimento, né? Pois não tem o reconhecimento que deseja, sem dizer que é a necessidade, né? Sem dizer que é a necessidade de... E quer largar o emprego, né? Repetindo a solução que o outro jogou pra gente. Então essa seria a versão mais orgânica, mais idiomática da comunicação não violenta, né? Mais ligado a gente expressar de uma forma mais natural. Eu acho ela perigosa para quem está começando, no sentido de que a pessoa pode misturar uma necessidade com uma estratégia, por exemplo, e a gente vai ver isso nos próximos exemplos que eu vou trazer, essa mistura acontecendo. Então você está começando agora e você está treinando, você está traduzindo seus próprios pensamentos, ou então você pegou conversas que já aconteceram, anotou as falas, né, ou a conversa no WhatsApp, você já tem as mensagens, e você está lá traduzindo frase por frase. Eu recomendo você usar o primeiro exemplo que a gente trouxe, tá? Você usar uma forma bem clássica de CNV para você ter bastante clareza de cada componente. Mas nessa aqui, né, seria mais para você usar no dia a dia, uma vez que já está com clareza desses componentes, né? Você já está confiante que você não vai misturar as coisas. E eu coloquei uma outra frase aqui, né? Que poderia ser uma tentativa de dar empatia também, que é a frase: te frustra que seu chefe não te reconhece e você quer largar o emprego?
E essa frase aqui tem armadilhas, tá? A gente também trouxe um sentimento, a gente trouxe a necessidade de reconhecimento, mas a gente colocou essa necessidade de sentimento como uma estratégia, ou seja, é o seu chefe que tem que te reconhecer, não é você que tem que atender essa necessidade de estratégia. Então, nesse sentido, essa frase ficou muito perigosa, tá? Porque agora a gente está insinuando que ele está frustrado porque o chefe dele fez alguma coisa e não porque ele tem uma necessidade que não está sendo atendida, né? Outra forma da gente expressar isso aqui que não geraria essa armadilha seria a gente expressar te frustra que você não tem um reconhecimento que você deseja do seu chefe, porque agora a gente está meio que insinuando que ele deseja um reconhecimento que ele não tem, então é uma responsabilidade dele, né? Ele pode desejar outras coisas, ele pode se comunicar de uma forma que ele consiga esse reconhecimento, mas agora a gente não está meio que insinuando que é culpa do chefe necessariamente, e sim algo que ele deseja, mas ele pode não desejar amanhã, e então ele pode atender a necessidade dele de outras formas. Beleza? Esse era o nosso primeiro exemplo, vamos para o segundo. Vamos dizer que alguém diz para você, é muito difícil para mim conversar com meu pai. E aí, como é que você daria empatia para essa pessoa, né? Então vamos para a nossa primeira frase, que é frustrante para você atender suas necessidades no relacionamento com seu pai? Né? Então, aqui também a gente está trazendo uma CNV um pouco mais clássica, né? E perceba que a gente não chutou, né? A gente não trouxe uma hipótese de qual necessidade a gente acredita que aquela pessoa não está atendendo. A gente disse no geral, você não consegue atender suas necessidades, né? É desafiador para você, é frustrante, né? Atender suas necessidades. Eu não recomendaria fazer isso, tá? Porque é muito difícil para outra pessoa, especialmente se ela não está familiarizada com a CNV, ela ter clareza das necessidades dela. Então é muito interessante que a gente ajude ela dizendo a necessidade para ver se ela se sente de alguma forma aquilo sua familiar, se ela se vê naquela palavra que você trouxe para ela, né? Então, eu falaria mais ou menos assim, né? É frustrante para você atender sua necessidade de empatia no relacionamento com seu pai? Pronto, agora a gente trouxe uma necessidade para ele se questionar se é isso que ele deseja, se é essa necessidade dele ou se é outra, né? Pode ser uma necessidade de autonomia, de respeito, etc. Então, nesse sentido, eu acho essa frase interessante para dar empatia, apenas ela está muito formal, né? A gente pode expressar de uma forma mais orgânica, mas vamos ver qual seria a outra tentativa aqui, né? Qual é a outra frase que eu anotei? Seria, você se sente impotente em receber empatia quando interage com seu pai? Então aqui está um pouco mais orgânico, a gente não falou que é uma necessidade de empatia, mas a gente colocou a palavra empatia ali. E eu mudei o sentimento de frustrado para impotente, só para a gente ter a clareza de que não existe um sentimento só para uma situação, né? A gente pode hipotetizar outros sentimentos, pode ter vários sentimentos e várias necessidades na mesma situação. E esse quando interage com seu pai, eu não acredito que ele no momento está ensinando que é culpa do pai dele, né? É uma dificuldade dele, ele se sente impotente ao interagir com o pai e receber empatia do pai, né? Então, aqui para mim tá uma forma bem interessante da gente estar trazendo empatia pro outro, porque tá mais orgânica, mas ao mesmo tempo a gente não tá caindo em nenhuma armadilha, tá? Então vamos para uma outra frase. É desafiador para você conseguir que seu pai ouça o que você deseja? E aqui, se você está ligado no último exemplo que eu dei lá na primeira frase de todas, né? Você vai ver que aqui é sim uma forma, digamos assim, que eu recomendaria, né, de dar empatia, uma vez que a gente está dizendo que o que é desafiador para ele é conseguir o que ele deseja. Não é que o pai está fazendo alguma coisa de errado. É que para ele conseguir o que ele deseja é desafiador. Então, nesse sentido, a gente não caiu na armadilha aqui, tá? Apenas a gente não está também incluindo aqui a necessidade está implícita, a necessidade de empatia está implícita aqui, mas não está incluindo o sentimento, não necessariamente é um problema, né? A partir do momento que a gente diz que é desafiador, a gente está meio que insinuando que de alguma forma é frustrante ou algo do tipo. Eu, particularmente, expressaria um sentimento, mas eu já usei esse tipo de expressão também, de dizer, é desafiador para você isso e aquilo. Quando você não tem clareza de sentimento, você não conseguiu pensar um sentimento rápido, você pode dizer para você, você pode dizer para o outro algo assim, né? Pô, isso é difícil para você, tal. Super válido também, eu acho que funciona muito bem, tá? Nas vezes que eu usei, eu não senti dificuldade de dar empatia para a pessoa, tá? E mais uma coisa sobre esse exemplo 4. É que eu estou marcando de lilás a parte do conseguir que o seu pai ouça para a gente ter um certo cuidado, no sentido que se eu dissesse é desafiador para você que seu pai te ouça, ao invés de que é desafiador para você que seu pai ouça o que você deseja, a gente corre o risco de reforçar um pensamento, uma imagem inimiga de que o pai não escuta ele, ao invés de se conectar com a necessidade dele. A gente viu algo semelhante no exemplo de ter reconhecimento do chefe. Mas alguém me diz, Jeter, mas isso não está claro, qual é a diferença? E a diferença é a seguinte, se você ouviu, você precisa que seu pai te ouça,
Isso não é uma necessidade, e sim uma estratégia, pois requer uma pessoa específica. Já se você ouviu, você precisa de empatia e gostaria que seu pai te desse, agora você ouviu a necessidade separada da estratégia, sem misturar as duas coisas. Se isso parece sutil, é porque é mesmo, mas é com essa clareza de necessidade que a gente resolve os conflitos, visto que se a gente entende que o que a pessoa quer é empatia, a gente pode achar formas alternativas de atender essa necessidade. Agora imagina se esse pai tiver morrido, né? Se a gente mistura a estratégia com a necessidade e acha que o que a pessoa precisa é ser ouvido pelo pai, agora a gente nunca mais vai conseguir ajudar essa pessoa a atender a necessidade dela. Agora, se a gente entende que essa pessoa quer simplesmente ser ouvida, né, a necessidade de empatia, agora a gente pode ajudar. Dito isso, vamos passar para a última frase desse exemplo, que é: você não gosta do seu pai? E nessa, depois de vermos tantos exemplos de empatia, já imagino que esteja bem claro que não é uma forma eficiente de dar empatia, né? Mas curiosamente, é esse tipo de interpretação que a gente vai ver com mais frequência no nosso dia a dia, e está baseado na ideia de analisar o outro, saber seus gostos, motivações e pensamentos. Eu não tenho nada contra a curiosidade de cada um, mas se desejamos criar uma conexão empática com aquela pessoa, o que eu sugiro é que foquemos primeiro apenas em sentimentos e necessidades. Uma vez que essa conexão é estabelecida, aí fica mais fácil de explorar o que você quiser explorar. E se você gostou desse exemplo, já aproveita para deixar um like nesse vídeo e compartilhar também com o que você achar que pode se beneficiar, porque é muito importante para mim estar trabalhando nessa missão de trazer para o máximo de pessoas possível essa ferramenta que eu acredito que é tão poderosa, que é a CNV, então eu agradeço toda a ajuda que você puder me dar. E vamos para a nossa terceira e última frase de exemplo aqui. Vamos supor que a pessoa diz para você: você é um idiota, só faz besteira, né? E aí, como é que você dá empatia para essa pessoa? Essa é uma frase muito desafiadora de ouvir, não só porque geralmente a gente interpreta ela como ofensa, mas porque ela não dá clareza de nenhum dos componentes. A gente não vê uma observação de um comportamento nosso, a gente não vê o sentimento do outro, a gente não vê a necessidade do outro, a gente não vê nenhum pedido, né? É só uma ofensa gratuita e, nesse sentido, não é porque é desafiador que chega a ser impossível da gente dar empatia. Então vamos ver as frases que eu anotei de exemplo para a gente ver se tem alguma armadilha ou não. Primeira frase que eu anotei é: você se sente ofendido pois o que eu faço não atende suas expectativas? E aí, você daria empatia para alguém assim? Se sua resposta foi sim, eu quero te alertar que eu me preocupo muito em você usar esse tipo de frase, porque aqui a gente tem duas armadilhas. A primeira é que a gente não ouviu um sentimento, né? Ofendido é um julgamento, não é um sentimento. Então a gente poderia colocar: você se sente indignado, você se sente furioso, você se sente frustrado, mas não ofendido, tá? Se você está com dúvida do que é sentimento, do que é julgamento, eu vou colocar aqui em cima também o vídeo que eu faço. Eu trago bastante clareza nessa diferença, né? Daqueles sentimentos que na verdade são julgamentos e não são sentimentos, tá? Da forma como a CNV define, obviamente, né? Quem tem uma semântica diferente vai ver outras coisas como sentimento. Mas enfim. Então, nessa primeira frase, eu não usaria, tá? E não recomendo você usar, porque tem essa questão de que não é um sentimento, é um julgamento, e tem outra armadilha que é: a gente se incluiu na necessidade do outro. Ou seja, a gente não ouviu necessidade, a gente ouviu uma estratégia. Porque estratégias envolvem pessoas, né? Necessidades podem ser atendidas por qualquer pessoa, estratégias envolvem pessoas específicas. Então, quando você diz para o outro: o que eu faço não atende às suas expectativas, né? Então, a gente não está vendo a necessidade aqui, a gente está vendo uma estratégia, e é muito perigoso a gente repetir estratégias para o outro, né? Porque o outro vai dizer: eu quero que você faça isso, e você não vai fazer, e a gente não entrou no nível de necessidades para dialogar o porquê a gente não quer fazer, ou porquê a gente gostaria de fazer outra coisa. Então, muito perigoso isso aqui, tá? Já já a gente chega no exemplo que vai usar os componentes mais formais da CNV para a gente ver a diferença, tá? Mas vamos para o próximo exemplo aqui, que é: idiota é você. E eu acho esse exemplo muito engraçado, porque é uma coisa que a gente vai ouvir recorrentemente na nossa vida, mas na verdade eu imagino que você concorde que não é a melhor forma da gente estar dando empatia para alguém. Se alguém chamar a gente de idiota, a gente dizer idiota é você, eu não acredito que vai estar ajudando a gente se conectar com a necessidade do outro. Então fica aí só para a gente lembrar, né, que isso é comum, mas que não é o ideal, né? Então vamos para o próximo, que é: você está frustrado, pois acredita que algo que eu fiz não atendeu suas necessidades?
E aqui a gente já está chegando um pouco no exemplo que vai trazer, né, esses componentes da comunicação não violenta, uma vez que a gente trouxe aqui o sentimento, né, e a gente não trouxe ainda uma pergunta tentando descobrir uma observação, né, ou uma necessidade, mas essa pode ser uma boa frase para a gente começar o processo de empatia. Então a gente está se certificando do sentimento, depois que ele confirmar o sentimento a gente pode ir para a observação. Ah, então você se sente assim, mas qual foi o comportamento que você viu que você acredita que te deixou assim, né? E aí, quando ele disser, ah, você fez isso, aí quando ele disser o comportamento, você fala, ah, então esse comportamento não atendeu a sua necessidade tal, e aí você descobre a necessidade para ele perceber que a forma como ele se sentiu não veio do que você fez diretamente, mas da necessidade que ele não atendeu, e aí você vai ter a oportunidade de se conectar com essa necessidade, tá? Então, esse exemplo, né, essa frase, ela não resolve tudo, mas ela começa o processo da empatia, porque a gente está tentando descobrir um dos componentes, que é o sentimento. A gente poderia começar pelo outro, né, por outro, mas já é um bom começo. Então, apesar dessa frase parecer um pouquinho perigosa, mas ela está dando um início para essa empatia, e ao mesmo tempo a gente não está dizendo que algo que eu fiz deixou você frustrado, e sim você acredita que algo que eu fiz não atendeu suas necessidades. Então a gente não está associando o sentimento que a gente está tentando chamar atenção para a gente, mas sim para as necessidades dele. Então aqui a gente não caiu em nenhuma armadilha, tá? Vamos para a próxima frase, que é: algo que eu fiz que você não gostou. Essa é outra frase que também pode ser uma tentativa da gente estar tentando descobrir um dos componentes. Então aqui a gente está indo, ao invés de começar pelo sentimento, né, a gente está tentando começar pela observação. Então o outro dá clareza para a gente do que foi que a gente fez, né, que estimulou ele de alguma forma que não atendeu as necessidades dele. Nesse sentido, perceba que eu usei a expressão você não gostou. Isso é importante, tá? Porque o gosto da pessoa, né, diz respeito às necessidades dela, às crenças dela. É diferente se eu tivesse dito algo como: algo que eu fiz de errado agora é muito perigoso, né? Porque agora a gente entrou no jogo do chacal, né? A gente entrou no jogo que está admitindo que o outro julgue a gente, né? E que a gente concorde ou discorde do julgamento do outro. Não é esse o jogo que a gente quer jogar quando a gente está falando de CNV, tá? A gente quer jogar o jogo de como tornar a vida maravilhosa. Então, se ele não gostou de algo, a gente pode pensar, né? Descobrir como seria a forma de se comportar que os dois gostariam, mas é diferente dizer, ah, eu estou errado nessa situação, né? Aqui a gente está jogando o julgamento pra gente, né? A gente está atraindo o julgamento, né? Ao invés de tentar descobrir o comportamento que a gente fez que o outro não gostou. Então, muito cuidado com essas expressões, tá? Coisas que insinuem que a gente está errado ou que o outro está errado são muito perigosas, mas quando a gente diz algo que eu fiz que você não gostou, né? É uma forma de expressar uma pergunta ligada à observação do comportamento sem a gente cair num julgamento, né? Sem a gente se arrastar para um julgamento. E por esse vídeo era isso. Se ficou alguma dúvida, deixa aí embaixo nos comentários, tá? Para eu conseguir esclarecer da melhor forma que eu puder. E eu fico muito feliz que você me acompanhou até aqui, né? Vale lembrar que você pode estar compartilhando esse vídeo com seus amigos. Vai me ajudar muito, né? A estar levando essa ferramenta tão poderosa para mais pessoas. E eu espero ver você no próximo vídeo. Até mais!